Nós também não devemos ceder à fofoca. Alguns anos atrás foi publicado o seguinte no Atlanta Journal: sou mais fatal do que a bala penetrante do canhão. Ganho sem matar, desfaço lares, parto corações e destruo vidas. Viajo nas asas do vento. Nenhuma inocência é forte o suficiente para me intimidar e nenhuma pureza é pura o suficiente para me desencorajar. Não tenho consideração pela verdade, respeito pela justiça, nem misericórdia dos indefesos. Minhas vítimas são tão numerosas quanto a areia da praia e, como consequência, igualmente inocentes. Eu nunca esqueço e raramente perdoo. Meu nome é fofoca. Joyce Glynns. Talvez Tiago estivesse pensando especificamente no pecado da fofoca quando ele escreveu: todos pecamos, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o seu corpo. Tiago 3:2. É tão fácil e natural fofocar, mas não é tão fácil deixar esse hábito. O que é a fofoca? William Marshall diz que a fofoca é a arte de não dizer nada de modo a deixar nada sem ter sido dito. Bill Gothard diz que fofoca é compartilhamento de informações com alguém que não é parte do problema nem da solução. Nós podemos expandir a definição e dizer que fofoca é falar de maneira depreciativa sobre alguém que está ausente. A fofoca coloca a vítima em um ângulo desfavorável e diz coisas que não são gentis, edificantes, necessárias. É maldizer alguém pelas costas em vez de confrontá-lo face a face. É uma forma de assassinato de caráter. O autor de Provérbios expressou bem isso: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18:21. A Bíblia é muito dura com essa prática. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Levíticos 19:16. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Provérbios 11:13. Também Provérbios 20:19. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 18:8. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Provérbios 26:20. Em Romanos 1:29, Paulo enumera os fofoqueiros, difamadores, juntamente com os assassinos e as pessoas imorais. Às vezes, nós tentamos camuflar a fofoca fingindo que estamos compartilhando informações para que se ore a respeito. Vou te contar apenas para que você possa orar sobre isso, mas você sabia que... Ou então achamos que estamos evitando a transgressão ao fofocar em segredo. O resultado com frequência é assim: duas mulheres estavam conversando no Brooklyn. Kelly me diz que você disse a ela aquele segredo que eu te disse para não dizer a ela. Ela não presta, eu disse a Kelly para não dizer a você que eu disse a ela. Bem, eu disse a Kelly que não diria a você que ela me disse, então não diga a ela que eu disse. Em seu livro Seasons of Life, Charles Swindoll trata dos boatos, outro nome para a fofoca, e olha só o que ele diz. Aqueles que se alimentam de boatos são almas pequenas e duvidosas. Eles encontram satisfação em traficar em becos mal iluminados, em soltar bombas sutis que explodem na mente dos outros e em acender o pavio da sugestão. Elas encontram conforto em ser apenas um canal inocente da informação incerta, e nunca a fonte. As expressões costumeiras como dizem que, você está sabendo, ou ouvi falar, oferecem segurança para aqueles que espalham um boato. Você está sabendo que a Igreja Memorial do Concreto Histérico está prestes a sofrer uma divisão? Ouvi falar que Ferdinand e Flo estão se divorciando, dizem que ela foi infiel. Dizem que os pais dele têm muito dinheiro. Você ficou sabendo que o pastor F. Stanislavski foi convidado a deixar a sua antiga igreja? Disseram-me que o filho deles está usando drogas e foi pego furtando uma loja. Alguém disse que eles tiveram de se casar. Alguém falou que ele é um beberrão. Ouvi dizer que ela é uma oferecida, cuidado com ela. Estão falando por aí que ele finalmente alcançou o topo por meio de trapaças. É uma preocupação de diversas pessoas o fato de ele não ser confiável. Todos nós sabemos como a fofoca e o boato aumentam conforme passam de pessoa para pessoa. Cada um acrescenta um toque negativo até que a história final tenha pouca semelhança com a original. É possível que alguém objete dizendo: Paulo criticou Emineu e Alexandre, 1 Timóteo 1:19 e 20, Filégio e Hermógenes, 2 Timóteo 1:15, e Alexandre o Latueiro, 2 Timóteo 4:4. João também não poupou Diótrefes,
3 João 9-10. Isso é verdade, porém o propósito foi alertar os crentes quanto a esses homens, não atacá-los com baixeza. Com frequência, é necessário que os líderes falem sobre certos indivíduos quando há necessidade de discipliná-los ou corrigi-los. No entanto, a intenção é ajudar as pessoas envolvidas, não destruí-las. Isso é diferente de fofoca. Há algumas medidas positivas que podemos tomar para lidar com a fofoca. Primeiro, podemos pedir que a pessoa identifique a fonte. Paulo nos deu um exemplo em 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Segundo, nós podemos pedir permissão de mencionar o fofoqueiro, a vítima da fofoca. Você se importa se eu contasse a ele o que você acabou de dizer a seu respeito? Que horror, não faça isso, será o fim da nossa amizade. Podemos nos recusar a ouvir a fofoca. Podemos fazê-lo dizendo educadamente que preferimos não ouvir ou redirecionando a conversa para assuntos mais edificantes. Se ninguém desse ouvidos à fofoca, ninguém a contaria. Endureça o público, ensurdeça o público e você vai ensurdecer o fofoqueiro. William Marshall. Um provérbio turco serve de lembrete para nós. Quem faz fofoca para você, fará fofoca sobre você. Concluindo, permita-me citar uma síntese incisiva. Eu não sei quem escreveu, mas queria que tivesse sido eu. O que o discípulo deve fazer com a língua? Ele deve controlá-la e nunca tentar dominar a conversa. Ele deve treiná-la a dizer menos do que poderia. Ele nunca deve usá-la para proferir mentiras, meias-verdades, malícias, insinuações maldosas, sarcasmos, conversas impuras ou falatórios vazios. Ele sempre deve usá-la onde a circunstância pedir um testemunho, uma confissão ou uma palavra de incentivo. Se for uma daquelas pessoas estranhas que acham difícil de dizer obrigado, ela deve treinar a língua para pronunciar essa palavra e precisa lidar com o orgulho corrupto que habita nele.